Bem, gente, então, quanto à capacidade tributária passiva, né, não tem muito o que se discutir. Essa capacidade tributária passiva pode ser atribuída a qualquer pessoa, independentemente de capacidade civil, de estar essa pessoa proibida ou limitada de exercer determinada atividade, ou de estar a pessoa jurídica regularmente constituída ou não, certo? Essas pessoas poderão sim figurar no polo passivo de uma obrigação tributária. Então, vencido o estudo da capacidade tributária passiva, cumpre a gente analisar agora as regras acerca do domicílio tributário. Qual será o domicílio tributário do sujeito passivo? E por que é importante a gente estudar e identificar esse domicílio tributário? Né? A partir do momento em que a gente estuda e conhece o domicílio tributário do sujeito passivo, consequentemente, nós teremos a possibilidade de identificar a autoridade administrativa competente para cobrar o cumprimento da obrigação tributária desse sujeito passivo. Então, será competente para cobrar o cumprimento dessa obrigação aquela autoridade administrativa circunscrita ao domicílio tributário do sujeito passivo. Tá certo? Se a gente conhece esse domicílio, a gente, consequentemente, conhece essa autoridade administrativa competente. Além disso, é importante que a gente identifique o domicílio tributário do sujeito passivo, porque essa autoridade administrativa, a administração pública, tem que ter ciência de um determinado local no território onde esse sujeito passivo pode ser encontrado. Então, esse sujeito passivo vai ser buscado e deverá ser encontrado em seu domicílio tributário. Ele será encontrado nesse domicílio tributário ou para ser cobrado, né, acerca do cumprimento dessa obrigação, para ser notificado a prestar algum esclarecimento, né, ou realizar alguma obrigação tributária acessória, não importa. Mas é interessante que se saiba onde esse sujeito passivo deve ser encontrado, pode ser encontrado. E ele será encontrado em seu domicílio tributário. Então é importante identificar o domicílio tributário justamente para essas duas situações. Então, imagina aí um exemplo do imposto de renda, né? Com o contribuinte com o domicílio tributário no município de Campina Grande. Então, se eu digo que esse contribuinte é domiciliado em Campina Grande, nós, por exemplo, já conseguimos identificar a autoridade administrativa que irá, por exemplo, analisar a declaração do imposto de renda. Né? Será a Delegacia da Receita Federal de Campina Grande que irá analisar essa declaração do imposto de renda desse contribuinte, porque ele está domiciliado em Campina Grande. Então, é importante essa identificação justamente para se saber quem será essa autoridade administrativa com a atribuição de cobrar e fiscalizar esse tributo. Além disso, por ele estar domiciliado em Campina Grande, caso haja a necessidade dele prestar algum esclarecimento acerca das informações declaradas, ele será notificado no seu domicílio tributário em Campina Grande. Então, olha aí a importância de se saber onde esse sujeito passivo pode ser encontrado. Porque qualquer notificação que deva ser a ele encaminhada será, né, será enviada ao seu domicílio tributário. E aí, gente, o STJ vai entender o seguinte, que aquela notificação fiscal que é encaminhada para endereço distinto do domicílio tributário do sujeito passivo será plenamente nula, certo? Então haverá nulidade dessa notificação que foi enviada pela administração a outro endereço que não aquele do domicílio tributário do sujeito passivo. E o STJ vai entender dessa forma porque, ao enviar uma notificação para um endereço distinto do domicílio tributário, se estará aí restringindo, né, impossibilitando esse sujeito passivo de impugnar aquela notificação, certo? Vai haver aí uma restrição indevida ao direito de defesa do contribuinte. Ele estará impossibilitado de impugnar justamente porque ele não recebeu efetivamente aquela notificação. Então, para o STJ, uma notificação que é entregue em endereço distinto do domicílio tributário do sujeito passivo, ela será nula, tá bom? E aí, a gente pode se perguntar, né? Qual é a regra básica para definir o domicílio do sujeito passivo? Como é que eu vou identificar esse domicílio do sujeito passivo?
o que é que a lei dispõe acerca, né, do estabelecimento desse domicílio? Como é que ele é escolhido? E a regra é simples, gente. A regra é básica, é bastante simples. De acordo com o caput do artigo 127 do CTN, a gente entende o seguinte, que quem define o domicílio tributário é o próprio sujeito passivo. É o sujeito passivo que indica o endereço que servirá de seu domicílio tributário àquela autoridade administrativa, certo? Então, o domicílio do sujeito passivo, o domicílio tributário, ele vai ser aí escolhido por meio, né, pelo próprio sujeito passivo. Ele é realizado, ele é definido, melhor dizendo, pela eleição, pela escolha do sujeito passivo. É o próprio sujeito passivo que vai indicar o endereço no qual ele poderá ser encontrado, tá bom? Tanto é que o artigo 127 vai dizer o seguinte, que na falta de eleição pelo contribuinte responsável de domicílio tributário na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. Então, o que é que a gente vai observar no artigo 127? Ele vai trazer em seus incisos regras supletivas, regras as quais serão aplicadas quando o sujeito passivo não exercer o seu poder de escolha, não realizar a eleição do seu domicílio tributário. Tá certo? Então, é o sujeito passivo que deve indicar o seu domicílio. Se ele não indica, a própria lei vai estabelecer regras supletivas para solucionar essa omissão do sujeito passivo. Tá bom? Então, imagine, por exemplo, o IPTU de uma casa de veraneio, na qual esse sujeito passivo pouco frequenta. O sujeito passivo pode indicar, para fins de cobrança do IPTU, por exemplo, o endereço que ele tem em outra cidade, na qual ele efetivamente reside e é o centro habitual de suas atividades. Então, veja aí o domicílio tributário desse sujeito passivo em cidade diferente da qual foi realizado o fato gerador, porque ele indicou esse endereço, ele indicou essa cidade, certo? O IPTU é dessa casa de veraneio, mas a notificação deverá ser enviada para outro endereço, em outra cidade, porque foi esse endereço definido como domicílio pelo próprio sujeito passivo, como autoriza o artigo 127 do CTN. O domicílio tributário pode ser o mesmo da residência do sujeito passivo? E o STJ entende que sim, certo? Por muito tempo surgiu aí uma divergência acerca da possibilidade do domicílio tributário ser o próprio endereço residencial do sujeito passivo, e o STJ já decidiu que há sim a possibilidade dele indicar o mesmo endereço de sua residência. Não tem nenhum problema quanto a isso. Então, coloquei aí para vocês um julgado do STJ no qual ele diz que é injustificável e sem base legal impedir o contribuinte de indicar sua residência para domicílio tributário. Então, esse sujeito passivo, gente, pode indicar o seu próprio endereço no qual ele reside para que lá também seja o seu domicílio tributário. Não há nenhum óbice legal ou jurídico quanto a isso. Tá bom? O STJ já decidiu. Então, como eu falei para vocês, é o sujeito passivo que escolhe o seu próprio domicílio tributário, é ele que define e indica esse domicílio, mas pode acontecer desse sujeito passivo ser omisso, dele não fazer essa indicação, dele não fazer essa definição. E quando isso acontece, o artigo 127 autoriza a administração pública a se utilizar de regras supletivas, justamente para se definir um domicílio para aquela pessoa, para aquele sujeito passivo, tá certo? Então, quando o sujeito passivo não escolhe o seu domicílio tributário, quem fará essa escolha é a própria lei, através da aplicação das regras supletivas do artigo 127. E aí o artigo 127, no primeiro inciso, vai dizer o seguinte, né, que quando o sujeito passivo não realizar a eleição, não exercer a escolha do seu domicílio, quando ele for pessoa natural, né, quanto às pessoas naturais, será a sua residência habitual. Então, o inciso 1 está dizendo o seguinte, se a pessoa natural, a pessoa física, não indica o seu domicílio tributário, aquela autoridade administrativa vai ter que entender que o domicílio tributário dela é o local de sua residência
habitual. É o local onde ele reside ali de forma permanente, de forma habitual. Tá certo? É a casa, por exemplo, onde ele mora. Ou, sendo essa incerta ou desconhecida, se a gente não sabe onde aquela pessoa natural mora, onde ela reside, será o centro habitual de sua atividade. Então, se sabe, né, onde é que essa pessoa natural exerce suas atividades principais com habitualidade, né, onde ela trabalha, por exemplo, um escritório, onde ela exerce atividade de advocacia, por exemplo, lá será considerado o domicílio tributário. Então, veja, a primeira regra supletiva, ela se restringe aí às pessoas naturais, e ela vai dizer que se a pessoa natural não indica o domicílio, ou vai ser o domicílio de sua residência, e se não souber onde ela mora, será aquele local em que ela exerce, né, que seja o centro habitual de suas atividades, onde ela exerça ali as suas atividades principais. Tá bom? Então, essa é a regra do inciso 1. Inciso 2 vai nos dizer que, quanto às pessoas jurídicas de direito privado, então vejam aqui que não estamos mais tratando de pessoas naturais. Então, quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar de sua sede. Então, não tem muito o que se discutir, né? Quando uma empresa, por exemplo, uma sociedade empresária, ela não indica o domicílio tributário, esse domicílio tributário, de acordo com o inciso 2, vai ser o local onde ela está sediada. Vai ser o local de sua sede. E aí vocês podem se perguntar, e se essa pessoa jurídica, essa empresa, por exemplo, tiver várias filiais, né? Tiver vários estabelecimentos comerciais, o que é que vai se entender quanto ao domicílio tributário? E o inciso 2 vai nos esclarecer que ou vai ser o local de sua sede, ou em relação aos atos ou fatos que deram origem à obrigação, o de cada estabelecimento. Então, quando essa pessoa jurídica de direito privado tiver vários estabelecimentos, não vai ser difícil identificar o domicílio tributário. O domicílio tributário vai ser o local de cada estabelecimento quanto aos fatos geradores nele ocorridos, certo? Então, imagina aí determinada filial ou determinado estabelecimento que colocou mercadorias em circulação. Qual é o domicílio tributário dessa pessoa jurídica? Vai ser quanto à cobrança do ICMS, né? Quanto à cobrança do ICMS, será esse estabelecimento que praticou o fato gerador, né? Que praticou o ato ou fato que deu origem à obrigação. Fato que dá origem à obrigação é fato gerador. Então, vai ser o próprio estabelecimento que praticou esse fato gerador, que colocou aquela mercadoria em circulação. Tá bom? Então, quando ela tiver vários estabelecimentos, a gente observa onde ocorreu o fato gerador que deu origem à obrigação. Será o estabelecimento, o domicílio do estabelecimento, né? O local onde ele está, onde ele está situado, que ocorreu aquele fato gerador. Tá bom? Quem pratica o fato gerador é quem, né? É o endereço desse estabelecimento que será considerado como domicílio tributário. Vejam aí que foi adotado o princípio da autonomia dos estabelecimentos, né? Por que foi adotado o princípio da autonomia dos estabelecimentos? Porque cada filial aí vai ser tratado como se fosse uma pessoa jurídica diversa. Vai se considerar o domicílio tributário daquele estabelecimento, se foi lá que ocorreu, né? O ato ou fato que deu origem à obrigação. Tá bom, gente? Inciso 3, e aí não trataremos mais de pessoas jurídicas de direito privado. O inciso 3 vai tratar de pessoas jurídicas de direito público. Então, ele vai dizer o seguinte: quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. Certo? Então, para identificar o domicílio tributário de uma pessoa jurídica de direito público, é muito fácil. É qualquer repartição dessa pessoa jurídica de direito público que estiver localizada no território da entidade tributante. Então, imagine, por exemplo, uma taxa de coleta de lixo que é cobrada pelo município de Campina Grande. Tá bom? Então, imagine essa taxa de coleta de lixo. O município de Campina Grande exerce, né, o serviço, ele presta o serviço, por exemplo, para o prédio da Receita Federal,
Então, ele coleta o lixo da Receita Federal e, portanto, ele poderá cobrar essa taxa de coleta de lixo da União. Não é isso? A União figura aí no polo passivo da obrigação tributária. Qual o domicílio tributário da União dentro do município? Muito fácil. Qualquer repartição pública dentro do município de Campina Grande poderá ser compreendida aí, definida como domicílio tributário da União, porque será qualquer repartição dentro do território da entidade tributante, tá bom? Então sempre a gente tem que identificar quem é a entidade tributante e aí ela poderá, né, entender como domicílio tributário, definir o domicílio tributário, qualquer daquelas repartições da pessoa jurídica que figurar no polo passivo, tá? Então quanto ao inciso 3 também não tem muitas dificuldades. O que é que acontece que vocês devem estar atentos? Nem sempre as regras supletivas elas são suficientes para a gente definir o domicílio tributário. Então, nem sempre, com a aplicação das regras supletivas dos incisos 1, 2 e 3, é possível definir o domicílio tributário do sujeito passivo. Então, o artigo 127, gente, estabeleceu regras supletivas das supletivas, né? Quando os incisos não forem suficientes, a gente vai partir para uma segunda ordem de regras supletivas, tá certo? Então, nem sempre as regras supletivas dos incisos do artigo 127 serão suficientes. Como, por exemplo, o artista de rua. Então, imagina uma pessoa física, né, uma pessoa natural, que é esse artista de rua, e ele se apresenta, ele ganha a vida se apresentando em várias cidades, em vários endereços, né? Ele nem tem residência habitual e nem tem um centro habitual de atividades, porque ele trabalha, né? Ele presta ele realiza suas atividades em várias cidades, em vários endereços diferentes. Todo dia ele está em um local diferente. Não tem como identificar qual é o centro habitual de suas atividades. Então imagina aqui, né? Ele é pessoa natural, nem ele fez a eleição, né? Nem ele definiu o domicílio tributário. E quando a gente vai na regra supletiva do inciso 1, aplicada às pessoas naturais, a gente percebe que nem é possível identificar a residência habitual desse artista de rua e muito menos o centro habitual de sua atividade. Então a regra supletiva do inciso 1 é insuficiente para a gente definir o domicílio tributário desse artista de rua. O inciso 2 só se aplica à pessoa jurídica de direito privado ou às firmas individuais. E o inciso 3 à pessoa jurídica de direito público. Então, só pelos incisos é insuficiente aqui, é impossível a gente definir o domicílio tributário dessa pessoa natural. Então, quando isso acontecer, gente, quando esses incisos forem insuficientes, a gente tem que partir para o parágrafo 1º do CTN. E o parágrafo 1º vai dizer o seguinte, do artigo 127 do CTN. Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Então, de acordo com o artigo 127, parágrafo 1º, né, a gente vai entender o seguinte. Quando não for possível aplicar as regras supletivas dos incisos, a gente vai ter que procurar o lugar da situação de qualquer bem desse sujeito passivo. Se ele tiver um bem situado em algum endereço, em algum município, esse será o seu domicílio tributário, ou o lugar da ocorrência do próprio fato gerador. O lugar onde ocorreu o fato gerador, a gente vai entender como domicílio tributário desse sujeito passivo, certo? A partir do momento em que ele trata aqui de ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação, ele está tratando aqui o local onde ocorreu esse fato gerador, tá? Então, ou será o lugar de situação dos bens do sujeito passivo, ou o lugar em que aconteceu, que ocorreu o fato gerador. Então, imagina esse artista de rua, né? Como eu falei para vocês, ele não fez a eleição do domicílio tributário, e aí a gente viu que é impossível também identificar a residência desse artista de rua. Ele não tem endereço fixo. Muito menos é impossível identificar o centro habitual de suas atividades. Então, a regra supletiva do inciso 1 é de impossível aplicação nesse caso concreto.
Mas imagine que a entidade tributante conseguiu identificar que esse artista de rua ele é proprietário, certo, de um terreno situado no município de Puxinanã, por exemplo. Então imagina aí que Campina Grande está doido para descobrir onde é que esse artista de rua tem bens, certo? Justamente para aplicar a regra supletiva da supletiva do parágrafo 1º, né? Que será o lugar de situação dos bens ou a ocorrência do ato, né, do fato gerador. Então imagine que a entidade tributante conseguiu localizar um terreno dele aqui no município de Puxinanã. Então, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 127 do CTN, essa entidade tributante pode considerar Puxinanã, esse endereço aqui, né, onde ele possui o bem, como seu domicílio tributário, tá certo? É um lugar onde ele possui bens. Então, esse será o seu domicílio tributário por conta da regra do parágrafo 1º do artigo 127. Ok, gente? Qualquer dúvida, mande lá o e-mail, tá? Não guarde dúvida, não.